Alô, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez eu retorno a essa tribuna política para falar de política, mas concentrado em fatos, nas coisas que existem, que fazem bem ou fazem o mal para o povo brasileiro. Vou falar mais uma vez das eleições gerais deste ano. Não temos assim um candidato, ou pelo menos dois daqueles que já se apresentaram. Perdão, gente. Com jeito de quem já vá a segundo turno ou possa vencer as eleições. Tudo ainda é uma interrogação. Tudo ainda é uma interrogação. Mas eu já falei aqui, meses atrás, sobre a armadilha que é ou que são as urnas eletrônicas. Porque elas não são confiáveis. Não são confiáveis. Essa tecnologia que nós desenvolvemos aqui para essas urnas eletrônicas é uma tecnologia derivada de outras criadas em outros pagos. Em outras praças. Portanto, eles têm o segredo da nossa criptografia, porque o nosso sistema aqui tecnológico, o nosso TI aqui no Brasil, o sistema tecnológico, não é confiável. É inferior ao dos outros países, porque aqui nós fizemos até uma reserva para desenvolver tecnologia própria, mas foi um erro crasso que estamos pagando com o atraso tecnológico. É isso que acontece. Então eu digo que a urna eletrônica é uma armadilha. É uma armadilha que pode fraudar o resultado das eleições. Juntamente com a armadilha das urnas eletrônicas, agora nós temos também o título de eleitor virtual. Aí casa uma coisa com a outra. Minha gente, existe no mundo hackers, ou hackers, como quiserem dizer, que enfrentam criptografia e desvendam milhares de vezes mais difícil de ser fraudada do que aqui as nossas urninhas eletrônicas. E agora, para completar, com o título de eleitor virtual. Isso é um prato cheio. Agora o pessoal aí da tecnologia brasileira vai dizer, não, esse cara aí não entende de informática, não isso é impossível, mas não é não, minha gente. Nós estamos aqui no Brasilzinho dos trópicos. No Brasilzinho dos trópicos. Essa coisa de dizer que essa urna eletrônica inventada aqui no Brasil é mentira. É mentira. O conteúdo informático dela foi copiado de algum lugar. E de onde foi copiado, eles têm o segredo, sim. Eles têm o segredo. E olha, o Brasil é a 8ª economia do mundo. E esse ano nós vamos eleger. Vejam bem o que nós vamos eleger. Deputado estadual,
deputado federal, senador, governador e presidente da República. Vai ser transferido muito poder através do voto, através das eleições. E o Brasil é o 8º cofre público do mundo, a 8ª economia. Tem muita gente interessada. Então, por isso, minha gente, eu sou escaldado, eu não confio nas urnas eletrônicas, e pior agora, com a armadilha do título de eleitor virtual. Minha gente, isso tudo é arapuca, é armadilha para o povo brasileiro, para ludibriar o povo brasileiro. Acorde todos, abram os olhos, porque a grande massa do povo brasileiro, o povo anônimo, o trabalhador anônimo, sempre foi enganado. Enganado com palavras difíceis, com coisas que ele não tem acesso e que achavam até, coitados, que aquilo, o saber, o conhecimento não é para eles. Mas e aos poucos, mesmo com esse sistema de educação nosso, perverso, feito no atacado, sem nenhum cuidado com a qualidade do ensino, porque não ensina nada. Mesmo assim, estamos avançando. Mas agora chegamos à tecnologia, à informática, ao mundo virtual, que não é fácil de ser penetrado, e a classe dominante brasileira e mundial está se reinventando no sentido de enganar as massas. E vejam bem, essa história desse orgulho nacional das urnas eletrônicas e agora do título de eleitor virtual é outro artifício, é um engodo, é algo para ser usado, é uma ferramenta para enganar o povo. Porque, conforme for, eles desvirtuam o resultado das eleições. Aqui eu já falei, quando eles estavam começando essa coisa de urna eletrônica, de conferência de voto eletrônico, foi aquela eleição lá que Leonel Brizola disputou para o governo do Rio, e se não fosse a gritaria dele, o jus esperneante dele, com o roubo que estavam fazendo com ele na contagem dos votos, não teria sido eleito. Agora, com o grito dele, do partido dele, dos partidários deles, a tal de empresa Proconsult teve que reconferir e dar o resultado exato das eleições, que foi a vitória de Leonel Brizola e seu grupo. Meus amigos, o jogo eleitoral é muito pesado, é de muito interesse, e nós já tivemos até revolução aqui no Brasil, por conta do voto eleitoral. Do voto em si, o voto eleitoral. É muito interesse em jogo, minha gente. É o destino no Brasil de mais de 200 milhões de almas, mais de 200 milhões de pessoas. Então o interesse é muito grande. Olha, se a urna eletrônica fosse mesmo uma garantia, fosse segura, os Estados Unidos usavam, a Rússia usava, o Japão, mas eles não, eles usam lá ainda a cédula comum eleitoral. Porque eles são mais atrasados que o Brasil? Ah, não, isso não é verdade. São muito mais. São a fonte do desenvolvimento da tecnologia, da informática.
da computação. Então essa invenção aqui no Brasil é armadilha, muita gente vai chiar, está chiando aí, dizendo que isso efetivamente é bom. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apresenta isso como uma dádiva. E não é não, isso é acomodação. É acomodação. Querem apurar uma eleição presidencial com toque de tecla de computador em 10, 15 minutos. Isso não é possível de forma limpa. Eu acredito. Porque os interesses envolvidos numa eleição geral como a que nós temos esse ano é muito grande, são de trilhões de dólares. Porque o Brasil é um país rico, tem um povo pobre, mas é um país rico. País onde nós temos toda a riqueza nacional concentrada em pouquíssimas pessoas. A riqueza nacional que compreende a educação, o saber, a saúde, a segurança, tudo isso, minha gente, é concentrado nas mãos de muito pouca gente. É por isso que eles não se importam com a mortandade das chacinas que existem em Belém, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Meus amigos, nós temos toda uma desvirtuação na vida, no cotidiano do brasileiro, por uma falta de uma política correta de segurança, de saúde, de educação e econômica. Porque a concentração de renda é a que causa a concentração da educação, do saber, da segurança e da saúde. Então é um país onde os bens melhores e maiores da vida estão concentrados nas mãos de muito poucas pessoas. O resto perece em filas intermináveis do INSS, em filas intermináveis para marcar uma consulta, em filas intermináveis para fazer a própria consulta, e em filas intermináveis para matricular um filho. Depois de matriculado numa escola pública ralé, ainda assim os materiais, os livros, o material escolar, os computadores que deveriam ter, porque na escola particular, na mercancia do ensino, quem pode pagar, paga. Cada um tem o seu computador, a sua poltrona dos alunos, né? Ricos, tem o seu computador individual, a cadeira, a poltrona confortável, ar-condicionado, uma sala completamente aclimatada e aparelhada, com recursos humanos e recursos tecnológicos. Meus amigos, nós temos que abrir o olho, porque nós somos enganados diariamente. A engenharia da classe dominante, da classe mais rica, ela é diária e diabólica para engodar, para enganar as massas que infelizmente vivem à margem do conhecimento e dos bens melhores da vida. Essa é a realidade. Então eu digo que as urnas eletrônicas e esse título de eleitor virtual são armadilhas para fraudar as eleições. Aqui eu não acuso ninguém, eu acuso é o sistema. O sistema é pernicioso, é perverso e é mentiroso. Não adianta ir aquela turma fazer audiência pública, porque quem está propondo audiência pública não conhece, e aqueles que vão para a audiência pública, muito menos. Essa é a verdade. É preciso, olha, minha gente, eu estou aqui, não sou candidato, mas sou cidadão e gostaria que o pleito fosse um pleito limpo,
aonde representasse efetivamente a vontade do povo brasileiro nas urnas. Mas eu não confio nessa urna eletrônica e nem nesse título de eleitor eletrônico também, que eles chamam de virtual também. Não confio. Agora o que faltava era esse título de eleitor eletrônico, virtual. Juntando com a urna eletrônica é a fome com a vontade de comer. Quer dizer, estamos mais expostos, porque o Brasil não tem bagagem, não tem plataforma tecnológica para fazer alguma coisa nesse setor da informática que possa se vangloriar, que possa bater no peito e dizer: isso aqui eu fiz e ninguém tem acesso, isso aqui a tecnologia é minha. O Brasil é um país, o mundo copia e o Brasil copia mais do que o mundo, minha gente. Essa é a verdade. O Brasil copia mais do que o mundo. E essa gente, para ganhar dinheiro, para tirar vantagem de qualquer situação, eles fazem qualquer coisa. Então eu afirmo e reafirmo aqui nesse momento que as urnas eletrônicas e esse título de eleitor virtual são um perigo para a fraude. São um perigo para a fraude nas nossas eleições, dos nossos interesses, do interesse do povo brasileiro. Por isso eu lanço aqui um repto no sentido do povo atentar para essas coisas e exigir do Congresso Nacional que façam, que imponham leis decentes, coisa que atenda à cidadania. Agora isso aí, essas urnas eletrônicas e esse título de eleitor eletrônico virtual é um perigo, é uma ameaça para nós. Meus amigos, essa tribuna não tem sido nem tanto visitada, essa tribuna política comandada aqui por mim, Gregório Rabelo, mas aqui nós falamos, abordamos fatos, coisas que existem. Aqui não tem fake news, aqui não tem essa coisa de enganação, de mentira. Por quê? Estou falando agora da urna eletrônica, ela existe, está aí, e não é confiável. Estou falando do título eleitoral, eletrônico, virtual, que também não é confiável. Analise aí, meus amigos, a urna eletrônica e o título de eleitor eletrônico. Eles lá podem fazer uma eleição virtual e deixar nós todos na mão. Porque não existe criptografia no Brasil que o Japão, que a China, que os Estados Unidos e principalmente a Índia não tenham acesso. Porque eles foram os inventores, eles foram quem desenvolveram a tecnologia da informática, da computação em todo o mundo. Não adianta vir um sabichão agora e dizer: não, isso aí, esse advogado não entende de informática. Não é a questão de entender da informática em si, é uma questão racional, lógica, porque o Brasil não tem mesmo, o Brasil não incentiva a tecnologia, o Brasil não tem cientista que tenha estudado e abordado esse assunto de uma forma convincente. Não existe, minha gente. Então não vamos nos entregar a mentiras, a engodos, a laços, em prejuízo nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa gente. Então eu digo aqui, urna eletrônica e título de eleitor eletrônico virtual, a possibilidade da fraude é muito grande. Ela existe e não resiste. O conhecimento dos mercados, dos países mais desenvolvidos. Porque nós não temos nada disso, nós não desenvolvemos nada. Isso aí tudo veio, pacotinho feito do exterior, tecnologia importada. Que eles lá na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, eles conhecem
o que nós fazemos aqui muito mais do que nós mesmos, porque eles foram a fonte. E eles não dão pulo do gato para ninguém. Não adianta. Não adianta contestar o que eu estou falando aqui, porque o que eu estou falando é verdade. São fatos. Ou não existe. A urna eletrônica está aí. O título eleitoral está aí. Se eles quiserem, aonde eles tiverem um centro de informática desenvolvido como são, eles podem fazer uma eleição virtual aqui no Brasil e dar a vitória para quem eles quiserem, minha gente. Essa é a verdade. É o sumo da verdade. Por isso eu reafirmo que a urna eletrônica e o título eleitoral eletrônico virtual são uma armadilha. Uma armadilha que nós estamos sujeitos a cair nela, porque, já estamos caindo. E eles lá fora, que têm interesse no Brasil, nos negócios com o Brasil, na diplomacia com o Brasil, que o país é um Brasil rico, já tem isso tudo capturado no sistema deles. E devem rir da nossa cara. Dos grandes cientistas brasileiros nesse setor, que não existe, porque historicamente o Brasil não investe em ciência e tecnologia. Prefere copiar dos outros. E os outros não dão o pulo do gato, eles seguram a informação mais precípua, mais importante para eles. E nós aqui estamos sujeitos ao nosso sistema aqui, nossa plataforma tecnológica na área de informática. É muito frágil. É muito frágil. Por isso, meu irmão, temos que ter cuidado, meus irmãos. Essa eleição é séria, tem que ser séria no ato de votar e no ato de conduzir os dados, os votos dos eleitores de todo o Brasil. Muito obrigado.